Boa noite, Matheus. Opa, boa noite, tudo bem? Em primeiro lugar, quero pedir para que você se apresente, saber de onde você falar um pouco mais do seu trabalho. Certo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, em nome do Projeto Meros, de toda a equipe, né, a oportunidade de falar um pouquinho sobre ciência, falar um pouquinho sobre as nossas atividades e um tema tão importante como esse aí da garopa, né? Verdade. Bom, eu sou biólogo, eu sou natural de Feira de Santana, na Bahia, e me criei e nasci no sertão da Bahia, aí morei 3 anos em Salvador, e desde o final da década de 90 eu moro aqui em Curitiba, e aí fiquei raiz aqui, onde eu fiz a minha graduação em Biologia, e sempre tinha essa percepção e essa vontade de trabalhar com peixe, né, com peixe de interesse comercial, e, e aí fui me especializando. Então eu fiz a Biologia, aí fui trabalhar sempre, aí já comecei a trabalhar com a garopa verdadeira em 2004, com a espécie que nós estamos falando hoje aqui, né? E aí com os meros também, com outras espécies de interesse comercial. Aí fui fazer mestrado na Bahia, morei em Caravelas, lá no sul da Bahia, 3 anos, trabalhando com ecologia de garopas e badejos vermelhos, ali no sul da Bahia. Fiz mestrado com o Ariocó, né, com um vermelho Henrique, que o pessoal aqui no sul conhece, trabalhando com dentão, com várias espécies, e doutorado também com isso, assim, sempre nessa filosofia de levantar informações biológicas básicas para dar suporte ao manejo. Então é saber o tamanho que esses peixes começam a desovar, a idade que esses peixes começam a desovar, em que época que eles desovam. Então esse é o meu foco. Hoje eu trabalho com robalos também, aqui no sul, né? A gente tem um projeto com os robalos aqui, aí continuo trabalhando com a garopa, com as garopas de Abrolhos, com as garopas aqui do sul, com os vermelhos, com os budiões. Essa é a minha linha, assim, tentando levantar informações biológicas, estudando esses peixes, para trazer o básico de informação necessária para se propor manejo. Basicamente é Interessante, isso. pô, interessante. E você falando aí me despertou uma curiosidade até que não está no nosso roteiro, mas esses estudos, como eles são feitos? Assim, como você faz para poder conseguir essas informações sobre os peixes? Rapaz, nem sempre é fácil, porque, como eu te falei, né, o foco são espécies de interesse comercial. Então eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto muito desse exemplo, que foi um dos primeiros trabalhos que nós fizemos com a garopa aqui no sul, que era um monitoramento voluntário do pescado. Então, assim, como para a gente comprar garopa, cara, ninguém dá dinheiro para a gente comprar peixe para poder fazer pesquisa, né? Então, a gente depende Verdade. muito de parcerias. A gente fez uma parceria aqui na época com as associações catarinense e paranaense de pesca subaquática, e a gente acompanhava os campeonatos, e toda a garopa que era abatida, ou peixes que eram capturados, a gente media, e algumas espécies a gente tirava o material que a gente usa para estudar, né? Aquelas pedrinhas que os peixes têm na cabeça, a ova desses peixes, o estômago. E além disso, a gente fez uma parceria com as peixarias também. A gente capacitou as pessoas deixando kits nas peixarias e, chegava a garopa para ser vendida, o que joga fora é o que interessa para a gente muitas vezes, né? É a Ah, buchada, né? E aí a gente deixou alguns kits nessas peixarias e o pessoal da peixaria que limpava os peixes guardava esse material, media as garopas, pesava e guardava esse material para a gente. Então, para se fazer um estudo, cara, a gente precisa de muito peixe, né? Então, a gente está falando de ah, 200, 300 peixes da mesma espécie ao longo de um ano. Imagine fazer isso com garopa, né? E aí precisa de é. garopas pequenas, garopas de 2 quilos, de 4, de 20, de 30 quilos, né? Para se fazer um estudo, por exemplo, de reprodução, para se fazer um estudo de idade e crescimento, que são informações básicas, a gente precisa ter esse acompanhamento ao longo dos meses, para saber quando que eles estão reproduzindo, tirar a ova, pesar essa ova, ver se tem, se ela está em estágio de reprodução ou não. Porque o pessoal confunde muito, né? Achando que o peixe, quando ele não está ovado, ele não tem ova. Mas não, o peixe já nasce com a ova ali, né? Independente se É ele é mesmo? pequeno ou grande, ele tem ova. Então ele está ali, né? A gônada dele, o órgão reprodutor, ele está presente, seja no macho ou na fêmea. E aí a gente avalia esses ciclos reprodutivos ao longo de todo o ano. O ideal é que isso fosse feito ano a ano, né? Então que o pessoal, a gente tivesse informação ano a ano para verificar ao longo de 10, 15 anos como que está variando isso. E é basicamente isso. Então, depende muito das parcerias, muitas vezes. Em Abrolhos, por exemplo, eu tinha uma bolsa de pesquisa e eu acabava comprando os peixes,
retirava o material que eu precisava e revendia os peixes. Então, embaixo da placa da instituição que eu trabalhava lá, tinha uma placa de vende-se peixe. Além de tudo, eu era pesquisador e era peixeiro, porque assim, é muito caro. Imagine um badejo quadrado de 30 quilos. Hoje o badejo está custando R$ 40, R$ 50 o preço do pescador lá em Abrores. Eu comprava badejo de 20 quilos, então assim, e a gente perdia só o preço da buchada, né? Mas é assim que a gente trabalha muitas vezes. A gente consegue um financiamento próprio do bolso, muitas vezes, poder comprar esse peixe, aí vendendo esse peixe para poder tirar o que a gente precisa, né? Que é aquela pedrinha, como eu te falei, que é basicamente isso, é saber o tamanho desse peixe, como é que ele foi pescado, tudo, né? A ova, aquelas pedrinhas, o tamanho e o peso, a gente consegue fazer um trabalho de ecologia dessa espécie, né? E aí, essa é uma outra estratégia. Fazer essa... Aí peixe que é filetado, por exemplo, a gente pega a carcaça. Então, são várias estratégias para conseguir, mas nem sempre é fácil. Caraca. E vocês, assim, depois eu vou fazer essa pergunta, mas dando sequência, qual o tempo necessário para a procriação até a fase adulta da garopa? Certo. Então, o que se sabe hoje para a garopa verdadeira, lembrando sempre que isso, a gente está falando a nível de espécie, tá? Isso não vale para todos os peixes. Cada peixe é um peixe, cada espécie é uma espécie, né? Então o foco aqui é a garopa verdadeira, a Epinepherus marginatus, que aí o nome comum, né, muitas vezes varia de lugar para lugar, mas o tempo que se sabe hoje para uma garopa, ela chegar no tamanho adulto, é de 4 anos, em média, tá? Uma coisa legal de se falar, pessoal, um peixe que tenha 80 centímetros, tem que idade? Em média, a gente tem como calcular. Imagine a população humana. É a mesma coisa. Eu não consigo dizer a idade de uma pessoa pelo tamanho dela. Correto? Você tem na população humana ali pessoas que são mais idosas, mais velhas, baixas. E assim como, por exemplo, eu tenho um sobrinho, eu tenho 1,80 m, eu tenho um sobrinho de 18 anos que são maiores do que eu. Né? Para peixe é a mesma coisa. Então, em média, leva 4 anos, que é o tamanho de 47 centímetros, 50 centímetros. Eles começam a reproduzir, né? E aí, para se fazer esse estudo, o mais certo é usando aquela pedrinha que a gente conhece como otólito, né? É uma estrutura calcificada que já nasce com o peixe. E o peixe vai crescendo e formando linhas de crescimento. Eu acho que eu tenho até umas pedrinhas dessa aqui. Ó, isso por exemplo, que eu ia perguntar, se você tinha alguma para essa aqui, ó, por exemplo, é de um robalo flecha, tá? E essa pedrinha aqui, ó, por exemplo. Ó. Deixa eu ver se dá para pegar na imagem. Ah, que interessante. Tá? Cara. Isso aqui é tão interessante, cara, que é a caixa preta do peixe. Então, cada espécie de peixe, o robalo flecha tem uma forma e um tamanho, o robalo peva tem outro, a garopa verdadeira tem outro. O cara que estuda, por exemplo, a dieta de boto, de golfinho, ele consegue identificar que peixe que aquele golfinho comeu por essa estrutura aqui. Porque é espécie específico. Cada peixe tem uma forma e um tamanho. Então, se você pegar de uma curvina, por exemplo, parece uma bola de gude. É gigantesco. Pegar de outras espécies tipo, dessa família da curvina, as pescadas são muito grandes. Então, a gente pega essa pedrinha, faz um corte nela, embloca ela numa resina, e faz um corte bem no núcleo, bem no centro. E forma linhas de crescimento. Igual que você cortar o tronco de uma árvore, não tem aquelas linhas? É a mesma coisa aqui. E aí a gente conta esses anéis, que geralmente, isso depende de espécie para espécie, né? Mas são anéis anuais. E a gente estima a idade desses peixes, né? E é assim que a gente avalia. Então, assim, em média, são 4 anos, em torno de 47 centímetros, né? Que, quando a gente fala assim do tamanho médio de primeira reprodução, então, geralmente as normativas usam muito um termo chamado L50. O que é esse? O tamanho 50 ali, que é basicamente onde 50% da população já está reproduzindo. É o tamanho médio de primeira maturidade sexual dos peixes, né? Então, nós temos o tamanho onde 50% está reproduzindo. E aí, imagine assim, eu vou ter uma garopa de 47, o tamanho de garopa, né, de 47 centímetros o mínimo. Eu vou ter garopas mais velhas, maiores, né, nesse caso, que são jovens, assim como vou ter garopas menores que são adultas, né? Então, por isso que a gente leva em consideração avaliar esses parâmetros, né, essas informações ano a ano, para se ter uma estimativa. Mas, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, né, a gente precisa ter esses otólitos, e aí,
o que se sabe hoje, um estudo aqui da região sul do Brasil, bem no sul ali do Rio Grande, em torno de 4 anos. O trabalho do pesquisador Vinícius Condini, ele fez esse estudo para garopa, e agora a gente está com uma parceria com ele também de novos autólitos para coletar essas informações para fazer aqui da região. Então tem pouco estudo ainda sobre esses aspectos da biologia da garopa, né? Entendi. Então, assim, só pra... Pode Cara, falar. vai me cortando que eu vou me empolgando para falar. Não, e às vezes eu atropelo o tempo. Eu tô aqui só absorvendo, porque nós que somos pescadores subaquáticos, a gente só sabe o básico, que é o que está na normativa e o que às vezes pessoas que são interessadas estudam e passam para a gente. Mas tendo essa informação de você, que é uma pessoa que já tem tantos anos estudando esse peixe, e já conhece e faz parte de uma pesquisa, isso é muito bacana. E sem contar que eu estou aprendendo muito, mas pode continuar. Ah, legal, cara. Perfeito. Eu estou vendo aqui o pessoal me perguntando, né? Parece que tá meio embaçada a minha imagem. É que, pessoal, minha câmera trincou bem no meio esses dias, então eu não consigo ir bem a câmera frontal que pega a live. Então não é sujeira, não, é que tá com um trinco. Eu não tenho muito como resolver isso agora. Verdade, igual a minha também caiu aqui, trincou. Mas, ó, então falaram aqui, ó, uma pergunta rápida. Perguntaram se essas pedrinhas ficam na cabeça da garopa. É localizado lá mesmo, né? Isso, é bem no... Já é o apagador que o pessoal chama na pesca sub, né? Quando dá no apagador é onde pega essas pedrinhas. Essa pedrinha são 3 pares, geralmente, que os peixes têm, tá? Ele é muito parecida com o nosso ouvido interno, com essas estruturas que nós temos no ouvido interno, a bigorna, o martelo, esses ossinhos da cabeça aqui. E para o peixe a função é a estabilidade, é saber se ele está de cabeça para baixo, se ele está de lado, é a mesma coisa, tá? Então ela fica ali numa cápsula, que fica flutuando num líquido, né? E ela fica ali no final da cabeça, então quando você abre o peixe por baixo, pegar a última vértebra ali, geralmente está numa estrutura parecida com essa aqui, ó, que é um losango. Imagine que os meus braços aqui, a coluna vertebral, tá? As vértebras da garopa, e aqui na ponta dos meus dedos é a cabeça. Então ela fica numa estrutura parecendo um losango aqui, ó. Se vocês um dia abrirem qualquer peixe por dentro, né, tirar as guelras ali, onde fica a junção das guelras, e raspar com a faca, vocês vão ver estruturas como essa, assim, tipo um losango. Elas ficam ali dentro. Elas são frágeis, depende, como eu falei, de espécie para espécie. A da garopa, geralmente, o otólito tem um formato como esse aqui, ó. Ele é bem frágil. Então você pega peixe que o otólito é assim, ele é mais grosso, mais robusto, como a da curvina, né? Então o da garopa ele é bem frágil porque ele é um pouco côncavo assim, né? Então tem que tirar com cuidado para não quebrar. E é basicamente assim, tirou, lavou, deixa ele, guarda ele seco, né? Então, só que a gente tem que saber de que peixe que foi, o tamanho que esse peixe tinha, né? Se tiver o peso também é ideal, e a data. Basicamente isso que a gente precisa, né? Entendi. Então já fica a dica aí. Se o pessoal quiser colaborar, né, coletando essas informações, guardando esse material, para a gente é muito valioso. Porque, assim, imagine, é uma coisa que eu sempre proponho nessa pesquisa participativa, unir os esforços, né? Então, assim, o pessoal está na água direto, pegando peixe direto. Então, assim, imagine a quantidade de informação que se perde, né? Então, se a gente conseguir, a gente tem os manuais, a gente vai fazer vídeos agora ensinando a tirar isso, como armazenar, né? Então, essa aqui, por exemplo, ó, coloquei no potinho com a identificação dele, ó, e tá aqui seco. Ele não fede, porque você lavou bem, guardou, secou, cara. Fica ali um saquinho de geladinho, qualquer coisa assim, você consegue guardar. Interessante, Matheus. E te fazer uma pergunta. Se a pessoa, ela pegou e ela coletou essa caixa, exemplo, essa caixa preta do peixe. E como que ela faz para poder enviar para vocês? Ela pode entrar em contato pelo perfil? Isso, a gente pode criar alguns protocolos, né? Então, o ideal é juntar um número interessante. Então, qual que é a sugestão que a gente geralmente fala? Medir esse peixe. Ah, mas eu não tenho como medir muitas vezes. Ó, pega uma linha, um pedaço de barbante, qualquer coisa, mede, né? Escreve na etiqueta o tamanho desse peixe e coloca junto num potinho e vai guardando com a data. Ó, garopa, a data foi tal, e deixa junto o tamanho e vai guardando, aí depois manda pra gente. A gente tem diversos parceiros ao longo do Brasil que podem receber esse material. Então, assim, o Projeto Meros está
espalhado de 9 pontos da costa. Nem todo pesquisador que trabalha com peixe trabalha com essa linha de pesquisa, com autórito, né? Então, assim, dentro da ciência que estuda peixes, cara, é uma variedade de coisa para se fazer. Mas o nosso grupo tem essa especialidade, trabalhar com essa idade de crescimento, com reprodução. Então, essa pedrinha é o mais fácil. Dá até para tirar uma foto da ova do peixe, sabe? Mostrando, ó, e manda junto, ó, a pedrinha tal. A gente pode criar números para mandar para vocês, ó, usa esse código aqui, aí você coloca só o código, sabe fazer, existem formas de se fazer isso. Aí entre em contato com a gente, através do nosso perfil do Meros do Brasil, e a informação vai chegar para mim também, e aí a gente, nesse novo patrocínio que nós temos com a Petrobras, né, a gente tem um componente grande de pesquisa participativa. Então, assim, pessoas que estão interessadas em fazer isso, ajudar da melhor forma possível, né? Então, existe a forma da gente otimizar isso e organizar, né? Porque não pode chegar só o autórito para a gente, porque se não tem informação de que espécie que é, de que tamanho que foi aquele peixe, então, assim, a gente tem que saber, ó, o mínimo é esse, tem que saber o tamanho, tem que saber a data e de onde que está vindo. E só isso já daria uma informação muito legal. Poxa, bacana, Matheus, bacana. E olha só, qual a importância de se respeitar o período de defeso da garupa? Então, a importância é suprema. Por que se fechou essa época? Imagine, eu sempre faço a comparação com a conta, uma poupança que eu tenho no banco, né? Sim. Eu coloquei lá R$ 1.000 e deixa esse dinheiro rendendo, né? Ele vai rendendo, hoje se bem que a poupança hoje não rende quase nada, né? Mas é basicamente isso, a gente dá a garantia do peixe continuar reproduzindo e continuar repovoando os mares, tá? Sim. Então, a família das garoupas e alguns desses vermelhos, eles fazem agregações reprodutivas. Então, geralmente você pega bichos que estão geralmente dispersos e se reúnem em cardumes para desovar. Então, isso, a garoupa faz isso, o mero faz isso, todos esses peixes da família das garoupas, os badejos fazem isso, caranhas fazem isso, né? Então, se fechar a pesca dessa espécie e se respeitar a época que esse peixe está reproduzindo, é garantir que o peixe continue tendo descendentes, né? E que sejam pescados no futuro. Isso é um problema sério. E até então não se tinha esse defeso da garoupa, até sair a portaria atual, né? Então se pescava garoupa de qualquer tamanho, né? Ao longo de qualquer época do ano. E é importante a gente avançar nessa discussão de se ter essas medidas básicas. A gente está falando de medidas básicas de manejo. É o que acontece com a piracema, por exemplo, que é muito popular no interior do Brasil. Se fecha a pesca em rios para proteger a reprodução dos peixes. É garantir que os peixes continuem rendendo na nossa poupança, né? Então é muito importante a gente respeitar e saber o porquê de se respeitar essa época de reprodução de peixes, né? Isso é muito importante para te garantir que os peixes continuem reproduzindo, repovoando os mares. E aí essas espécies, como eu falei, garoupas, meros, chernes, badejos, eles têm um ciclo de vida que são mais complexos. Imagine que o que se sabe, tá? Que garoupas, meros, badejos nascem todos fêmeas, tá? Para peixe em geral a proporção é de um macho para uma fêmea. Então se eu pego uma corvina, geralmente é um macho para uma fêmea. É muito parecido com a população humana. Nesses casos de garoupas, badejos, meros, você tem muito mais fêmeas e poucos machos. Então eles mudam de sexo. Então chega uma época que elas mudam de sexo e alguns viram macho. Então você tem de um macho para 5 a 10 fêmeas na proporção, muitas vezes. E aí imagine se eu estou pescando numa agregação reprodutiva e pego exatamente o macho. Pode ter 10 fêmeas ali jogando ovos na água, e se não tiver o macho para fecundar, não tem como esses peixes fecundarem e gerarem descendentes viáveis, né? Então, assim, é uma forma de garantir também a gente respeitar, porque evita também de a gente retirar esses machos e essas grandes fêmeas durante o período reprodutivo. Entendi. Poxa, que bacana, Matheus. E eu sempre bato nessa tecla aqui na página, né, para a galera respeitar o período do defeso. E uma vez eu até comentei com ele sobre isso, que a garupa, ela nasce fêmea e ela só muda de sexo depois de um determinado momento, né? E esse momento Exato. é quando ela é maior do ciclo ali reprodutivo. Tem alguma especificação?
Olha, geralmente isso é a gente conhece muito pouco do que dá esse start para mudar o sexo, mas ele pode ocorrer a partir da primeira reprodução, do tamanho de primeira reprodução. Então você não vai ter, por exemplo, não se sabe até hoje de ocorrências de garopas, badejos, de machos jovens, por exemplo, machos juvenis. Não, você tem fêmeas juvenis, e aí a partir daquele tamanho que eles começam a reproduzir, para algumas espécies se sabe que só ocorre depois da primeira desova como fêmea, né? E está Ah, muito associado com os padrões comportamentais. Eles vivem em haréns, né? Então tem todo um comportamento social dos peixes, que é muito interessante. Algumas espécies de garopas do Caribe, por exemplo, mudam totalmente a coloração. Então você consegue visualizar externamente quais são os machos, quais são as fêmeas, porque os machos têm um ah, padrão de cor totalmente diferente. Os meros fazem isso. Quando a gente mergulha nas agregações de mero, a gente consegue dizer quem são os machos pelo padrão de coloração. Então, se eles é mudam o mesmo? padrão de cor do corpo, né? Então, geralmente você pega machos com a cabeça inteira preta, são diversos padrões. Um exemplo, tem meros, por exemplo, com a cabeça inteira preta e o corpo branco. Meros com a metade da cabeça branca e outra metade preta. E, geralmente são os machos, né? Então, o que dá esse Ah, start, geralmente, é comportamental. E uma coisa interessante de se falar também é que isso não é instantâneo, né? Isso não ocorre rapidamente. Se eu tirar um macho de uma agregação reprodutiva, até que uma fêmea maior, geralmente, tenha o start fisiológico de mudar o sexo, é só para o ano seguinte. Isso não ocorre assim de uma hora para outra, né? Então tem todo caraca. um período, porque o ciclo reprodutivo para desenvolvimento das ovas de fêmeas é muito mais complexo do que os machos, tá? Então, assim, para ela inverter de sexo, ela tem que absorver todos aqueles ovos que ela produziu, ter todo o status fisiológico, então geralmente só vai ter o macho mesmo fértil, né, na próxima reprodução, no ano seguinte. Caraca, Matheus, que interessante. E uma outra pergunta. É, como é feito o levantamento dos peixes antes deles entrarem em extinção? No caso, um exemplo do mero, ou até mesmo para a caranha que também está ameaçada. Como que é feito esse levantamento? Tá, vou te dar dois exemplos então, acho que são bem pertinentes. No caso do Sim. mero, né? O mero, ele tem a portaria estabelecida desde 2002. E uma coisa que eu achava que era muito legal, que quando se pensou em fechar a pesca do mero, lá em 2002, você Sim. tinha um comitê que sentava diversos setores. Então eu participei da segunda reunião em 2005, não, foi 2007, que foi lá no CEPSU, em Itajaí. Cara, tava nós da pesquisa, tinha pessoal da universidade, tinha o pessoal da pesca sub, tinha o pessoal da pesca industrial, o IBAMA no CEPSU. Então, assim, tinha diversos atores discutindo com dados, né, como é que estava a situação do mero. E aí era um comitê que decidia. Isso ficou válido por alguns anos. Depois, o Brasil adotou, recentemente, a partir de 2007, 2009, uma avaliação que é reconhecida mundialmente, que são os critérios de categorias de ameaça da IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. Sim. Estabelece critérios técnicos, então senta um grupo de pessoas, de pesquisadores que trabalham com a espécie, com o grupo, né, buscando tudo que tem de informação, e aí leva muito em consideração as histórias de vida dos peixes, então as características a idade que eles começam a reproduzir, que tamanho, se o bicho é hermafrodita, o que torna essa espécie mais vulnerável a uma exploração de pesca, e como é que está o declínio ou manutenção dos estoques. Então pega tudo que é dado de estatística pesqueira que existe sobre aquela espécie e avalia, né? E aí categoriza isso. Então hoje o Brasil usa essa categorização da IUCN para classificar os critérios de ameaça, os níveis de ameaça das espécies. Então dizer hoje que uma espécie é ameaçada, segundo a normativa que o Brasil está adotando, que é amplamente conhecida e adotada mundialmente, é com base nos critérios da IUCN. Então nós temos hoje, quando a espécie é categorizada como ameaçada, nós temos 3 níveis, né? Do menor para o maior. A espécie ela pode ser classificada como vulnerável, então você tem ali uma redução de no mínimo 30% a 50% de declínio populacional. Então você tem uma espécie que é ameaçada, que é o EN, endangered, né? Que ali é a partir de 70% de redução populacional. Isso para peixe, né, em geral. Imagine que isso é usado também para
para sapo, para onça, que muitas vezes o problema é a destruição de habitat, a floresta, o peixe só existe o bicho só existe naquela floresta, então você não tem mais o habitat. Aí usa outros critérios. Para peixe, geralmente é isso, tá? Para peixe de interesse comercial é o declínio populacional. E aí você tem o CR, que é o criticamente ameaçado, que são declínios muito altos, ao longo de 20, 30 anos. E aí se avalia e estabelece, tá? Eu vou dar a minha posição particular, qual que é a minha percepção, né? Eu participei de algumas avaliações dessa, em 2009, e nunca foi dito para nós que uma espécie categorizada como ameaçada, ela seria proibida a pesca. Nunca foi dito. Quando saiu a portaria, a portaria 445, em 2017, eu lembro que foi no dia 17 de dezembro de 2014, se eu não me engano. É o aniversário da minha esposa. Eu estava voltando de uma etapa de pesca sub em Santa Catarina e fui pego de surpresa com a portaria 445, que veio assim de uma canetada de cima para baixo, fechando a pesca de todas as espécies que tinham sido categorizadas. E aí virou, cara, uma confusão. Bom, aí desdobrou tudo isso, né? Então hoje se criou aí foi em volta de briga judicial. Eu particularmente não acho que é a melhor solução para resolver o problema como foi feito. Tem que sentar e discutir. Depois tentou se amenizar de algumas formas, criando os planos de recuperação, os planos de gestão para as espécies que são ameaçadas, né? Então hoje nós temos os planos da garopa verdadeira, tem o plano de recuperação do badejo da areia, né? Que é o Intertitialis, nós temos o da caranha, a garopa de abrolhos, lá, a Epinephrus mole, a garopa vermelha, né? O badejo quadrado, tem de alguns bagres, tem dos budiões, e aí não lembro, são 7 planos, e tem do guaiamum e do caranguejo-sá, se eu não me engano. Que é isso que dizem, né? Te cortando rapidinho, como que funciona esses planos? Que eu acho que a galera vai ficar com dúvida. Então, os planos, eles podem, geralmente o governo que faz, o governo federal, né? Então, o Ministério do Meio Ambiente, junto com a Secretaria de Pesca, contratam pessoas, pesquisadores, para poder juntar essas informações e propor. Eu acredito que no caso da garopa teve eu não participei disso, né, no caso da garopa, mas eu fiquei sabendo que existia uma consulta para alguns setores da pesca, mandando informações, dando sugestões disso, né? Então alguns eu sei que o pessoal foi conversar com os pescadores, pedindo opinião, mostrando a situação é essa, como é que a gente pode fazer para continuar pescando isso de uma forma consistente. Eu participei do plano dos budiões, por exemplo, do budião azul, né? Eu fui responsável por aquele plano. A gente sentou com os pescadores do extremo sul da Bahia para dizer algumas coisas. No caso do budião azul é um problema sério hoje, né? Então esse bicho tá bem complicado, a situação dele assim, no Brasil. E aí, sentou e organizou. Se pode, dizem o que pode e o que não pode. Isso foi acordado. Aí diversas reuniões, tanto nas comunidades, nas populações, como em Brasília, para discutir com diversos setores o que se pode e o que se não pode. Eu acho que essa é a forma mais coerente de se fazer, né? Sentar, pegar todas as opiniões, mostrar o problema e tentar resolver o problema. Eu, particularmente, acho que casos extremos como o do mero, de fechar a pesca, é o último estágio, né? Então o mero foi um marco assim, na conservação marinha. Então isso partiu de pescadores subaquáticos, a demanda. Na época a gente trabalhava com a garopa. A história do mero é bem interessante, porque na época nós trabalhávamos com a garopa verdadeira em Santa Catarina, e os próprios pescadores subaquáticos, ali da Enseada, ali em São Francisco do Sul, falaram assim, cara, dá uma olhada no mero, porque assim, garopa ainda tem, agora mero, e os caras começaram a ter os relatos, e a gente foi avaliar a fundo, e de fato, as populações de mero tinham sofrido um declínio na costa brasileira muito grande. Então hoje é difícil você cair no lugar e você achar um mero. Tem alguns exemplos aqui na região sul do Brasil, então no Paraná, sul de São Paulo, Santa Catarina, a gente ainda consegue ter registros regulares, mas boa parte do Brasil, cara, assim, é um ou outro mero que se vê. A gente tem os problemas dos meros nos manguezais. Então mero é uma espécie, por exemplo, que tem um ciclo de vida dependente do mangue. Então assim, você tem destruição, você só vai achar mero juvenil, pequenininho, dentro de manguezal. Então o que se conhece é isso, não se sabe de registro de meros pequenos, meros assim de meio quilo, 1 quilo, né? É só associado à raiz de manguezal. E aí tem toda essa problemática envolvida, né?
Até esqueci qual era a pergunta mesmo que a gente estava falando, a gente vai A gente mudando tava o falando assunto. como era o levantamento dos peixes antes deles Exato. entrarem em extinção. Então, uma coisa que é basicamente assim, trabalha com informação, com dado, né? Dado de estatística pesqueira, isso é um problema sério. Hoje no Brasil a gente não tem estatística pesqueira, desde É mesmo? 2011. Então, assim, desde 2011 o Brasil não tem um programa unificado e sistematizado para saber o que se pega, quanto se pega, como se pega, né? E qual que é o esforço que é empregado nisso. Quantos Sim. pescadores estão pescando? Então, assim, a gente trabalha na ciência pesqueira com um termo chamado captura por unidade de esforço. O que, que é isso, né? Você fala assim, Matheus, eu fui lá e peguei 15 garopas. Pô, beleza. O outro chega assim, eu peguei 20 garopas. Mas você pode ter pego essas 20 garopas numa racha de cerco, né? Em um lance de cerco, você pode ter pego 15 garopas em 15 dias de pesca, pegando uma por dia. É o esforço que você colocou para poder pegar isso. Então, a gente precisa dessas estimativas de o esforço. Então, quantos mergulhadores estavam na água para poder pegar aquela quantidade de peixe, por quanto tempo, né? Quantas redes o cara está usando, quantos anzóis ele estava na água, por quanto tempo pescando para pegar aquela quantidade Então, ter o esforço vinculado à captura. Porque dado de Verdade. produção só, sabe, foram 20 quilos. Beleza, mas não diz muita coisa. Quantos pescadores? Pode ter sido 50 pescadores ou um pescador. Vamos dar um exemplo recentemente. Teve uma apreensão Sim. de caranha em São Paulo, no litoral sul de São Paulo, com quase 2,5 toneladas de caranha. Esse foi um que saiu um vídeo e tudo mais? Aquele vídeo não foi daquela pescaria, que era outro vídeo, que não foi pego. A polícia não conseguiu pegar. E aí teve essa apreensão que foi no comecinho de fevereiro, que teve uma fiscalização e a Polícia Ambiental de São Paulo pegou esse barco. Foi em um cerco, um lance de cerco. O cara pegou 2,5 toneladas de caranha, numa agregação reprodutiva. Então, bichos estavam ali reproduzindo. E pegou praticamente o cardume inteiro, né, de caranha. Digamos, Foram de mais toda de... aquela região. Exatamente, foram quase 150 caranhas, né? A gente ainda conseguiu que uma parte dessas caranhas fosse doadas para a gente tirar essas pedrinhas, a gente está avaliando e, pô, fiz a parte do estudo de reprodução, os bichos estavam desovando. Então, assim, é um problema seríssimo, né? Então, quando a gente fala assim de informação, a gente precisa sistematizar essa informação, a qualidade dessa informação. É saber o esforço que estava sendo empregado, e aí os dados de tamanho dos peixes é muito importante. Você ter só o dado de você ter a medição do peixe já é uma baita de uma informação, né? Então, hoje, isso a gente está falando de pesca comercial, tá? A pesca esportiva amadora no Brasil não se sabe quase nada. Não se tem um programa sistematizado de monitorar o quanto que é pego, quem que pega, quantas pessoas são que fazem essa atividade, quais são os peixes que são capturados, não se sabe. Então, assim, é um universo de 10 mil pescadores, é um universo de 100 mil pescadores, a gente não tem ideia. Pegando peixe todo dia ou toda semana, com que periodicidade, quais são os peixes. Então, assim, é muita falta de informação que leva a um problema muito sério. Sem dados, sem informação de desembarque, sem informação de estatística pesqueira, de tamanho desses peixes, a gente está fazendo, basicamente, gestão no escuro, né? Isso é um problema sério, assim. Então, eu prezo o pessoal pensar nisso, de reportar suas capturas, né? Levantar essas informações. Hoje nós temos pensando como resolver o problema, a gente pensou na pesca esportiva basicamente, né? Nós criamos um aplicativo chamado Fish Eye Brasil, depois eu posso até escrever aqui, que é basicamente para o pessoal reportar o tamanho dos peixes e a quantidade de peixes que são capturados. Na pesca de linha, né? Imagine isso, cara, eu tenho visto vídeos da pescarias esportivas de barcos grandes aqui, assim, é muito peixe capturado. Todo dia, a gente não tem ideia. A mesma coisa para pesca sub, quanto que é? Né? E aí nós precisamos basicamente do tamanho e a quantidade. É quase impossível, cara. Imagina um pescador de robalo, o cara tá pegando lá 100, 150 robalos no dia. O cara não vai medir robalo a robalo. O ideal seria isso. A gente já pensou e falou, pô, a gente criou classes de tamanho. Ó, de 0 a 40 centímetros, quantos foram? Né? O cara vai preencher só a quantidade
naquela classe de tamanho, naquele intervalo de tamanho. Então, assim, eu tenho conversado muito com o pessoal da Pesca Sub aqui em Santa Catarina, com o Gígio, o pessoal que é da diretoria aqui da Catarinense, né? Para a gente avançar nessas ideias e opções para se registrar as capturas, né? Que é muito importante. Só o dado de dizer assim, ó, o tamanho foi esse da garopa, o tamanho foi esse do sargo de beiço, o tamanho foi esse da espécie que eu peguei, do robalo, cara, é uma baita de informação. Se você ler essa informação até o dado do authority, já é um avanço significativo, sabe? Na qualidade, na quantidade de informação que é jogada fora todo dia. É isso que me deixa, muitas vezes, desanimado até mesmo, porque, assim, cara, é tanta informação que é jogada fora todo dia, que a gente perde, né? Por falta dessa relação de confiança, muitas vezes, que dá, mas, assim, tem como fazer. Sim, eu acredito que muito das pessoas, elas veem, digamos, a parte da pesquisa, da ciência, como um inimigo, quando na verdade são amigos, né? São pessoas que estão ali para poder contribuir com que os animais eles possam permanecer no meio ambiente. Porque se a gente for pensar de uma forma leiga, uma forma de que os pesquisadores são nossos inimigos, a gente vai querer pescar de forma ilegal, sem levar em consideração a reprodução dos animais, sem levar em consideração o momento ali do defeso. Aí o que vai acontecer é que esse animal ele vai acabar sumindo do meio ambiente, né? Igual o caso do Mero, que quase desapareceu. Deu uma cortada aqui para mim. Cortou? Não, você falou no Mero, parou no Mero ali, né? Isso eu parei no Mero. Eu acho que é muito importante isso, cara, porque, assim, acho que tem um problema dos dois lados. Nosso, né, da falta de informação, muitas vezes não saber como comunicar, como falar. E aí você tem esse problema institucional, como a gente falou da portaria 445, que, assim, eu estava, cara, fazendo um estudo com a garopa verdadeira, com a parceria com as associações de pesca, com as peixarias. Veio a portaria, cara, acabou minha pesquisa, acabou. Assim, os caras estavam pedindo minha cabeça de uma coisa que eu nem estava sabendo o que estava rolando. Então, assim, por uma... que você tinha contribuído para... E, assim, eu não tiro a razão dos caras. Porque, assim, eu estava lá, medindo garopa, tirando pedrinha da cabeça de garopa. Acabou a pesquisa, cara. Então, assim, eu fiquei anos sem conseguir retomar a confiança dos caras por uma normativa que veio de cima para baixo, que nem estava sabendo. Então, assim, a gente tem batido, eu tenho batido muito no... Cara, não é nesse governo, de todos os governos, assim, a falta de prioridade para a pesca no Brasil. A pesca não é prioridade. É muita gente que depende da pesca, seja ela comercial, para lazer. E, assim, a gente não tem informação, a gente precisa levar a sério a pesca no Brasil. Em todos os países civilizados, cara, isso, você vai fazer uma pesca esportiva nos Estados Unidos, cara, a probabilidade de ser pego por uma fiscalização é muito alta. Se você for pego um peixe fora do tamanho, não tem nem conversa, né? Então aqui a gente quase não tem fiscalização. Então, assim, eu não tiro a nossa responsabilidade como pesquisador de falar melhor sobre isso, né? E aí por isso que eu sempre me proponho a conversar. Cara, já participei de diversas audiências, galera descendo a porrada, mas, assim, eu sei que eles precisam extravasar muitas vezes em mim o que outros pesquisadores fizeram, o que o governo muitas vezes faz, né? Dessa falta de interlocução. Então a gente precisa melhorar esse mecanismo de conversa, né? Então sentar, cara, não vou dizer que concordo com tudo que é feito, é que nem um exemplo, aquele documentário, não sei se assistiram, que saiu agora no Netflix, que é sobre a pesca. Assim, ele mostra problemas muito sérios, mas, cara, não é bem assim. Do meu ponto de vista, tem como fazer pesca sustentável, sim. Existem exemplos no Brasil, no mundo inteiro, de pesca sustentável. A gente só come bacalhau hoje, bacalhau nativo, porque foi feito um manejo de pesca. Então, assim, o bicho quase colapsou. Então, tem como fazer, a gente só precisa unir os esforços. É o que eu geralmente tenho pregado, a gente precisa retomar a confiança, fazer parcerias, porque sem isso a gente não consegue avançar. A gente não tem dinheiro a pesquisar. A gente não tem dinheiro. O Brasil está numa crise, assim, para a ciência principalmente, assim, tem crise sanitária que muitas vezes a ciência, no caso da ciência pesqueira, fica de lado. Com toda razão, a gente tem problemas muito mais sérios para fazer, né, para resolver. Então, assim, a gente precisa unir as forças. A gente precisa de pessoal que, no mínimo, que reportar suas capturas, ter a confiança de passar o dado de tamanho.
A gente não quer saber o nome do cara, sabe? É só o dado, pessoal. Que esse dado seja um dado verdadeiro, confiável, né? Que mande essas pedrinhas para a gente. Então, existe meios de a gente retomar essa coleta de dados de uma qualidade consistente. Bacana, bacana, Matheus. E agora eu acho que essa é uma pergunta que a galera está mais aguardando, né? Que é sobre a normativa, né? Como Aham. fica a pesca submarina da garopa de acordo com a normativa? Acho que é 445, não é? Na verdade, a 445 diz lá alguns critérios, mas tem tantos desdobramentos em cima da 445 que aí foi criado o plano de recuperação. Então, esse é o documento base que eu acho que todo mundo, se entra coloca lá, plano de recuperação da garopa verdadeira. Vai aparecer o link para você baixar o plano. Ali tem todo o histórico que foi usado de informação que balizou a portaria da garopa, né? Que é a portaria 41 de 27 de julho de 2018. Então, nela está dizendo, tanto no plano como a portaria nada mais é que um resumo do plano de recuperação. O plano que diz o que pode e o que não pode. E aí a portaria resumiu isso e criou uma lei, que basicamente diz que estabelece a época de defeso da garopa, né, do 1º de novembro a 28 de fevereiro, então a janela de reprodução que é proibida a pescaria da garopa, independente da modalidade, diz para pesca comercial quais são os barcos que podem e o tipo de petrecho, no caso o espinhel, que pode, né, quais são as embarcações, o que elas devem ter, e aí, no caso da pesca amadora, nós temos, deixa eu abrir aqui, eu pegar até eu até grifei aqui, né, o artigo 3 dessa normativa, né, na verdade ele está até com um erro aqui, se você pegar a portaria 41 tem alguns erros, o artigo 3 se repete, o artigo 3 o inciso 3º, né, permitir a captura, retenção, transporte, beneficiamento e comercialização com o tamanho mínimo e máximo. O que é isso? É proteger os juvenis das garopas de 47 centímetros e proteger as grandes matrizes. Que essas grandes matrizes são o quê? Geralmente esses machos e essas grandes fêmeas fecundas, cara. Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa avançar também na concepção de, geralmente, o troféu, né? É aquela fêmea que produz muito ovo, cara. É aquela fêmea que está ali contribuindo muito para a reprodução das garopas, né? Então, tem estudos mostrando isso. Esse modelo de gestão, ele não foi criado no Brasil, ele está sendo amplamente discutido no mundo inteiro, tá? E assim, diz que você deve proteger as grandes fêmeas e juvenis. E aí, se você pegar o plano de recuperação, até teve uma consulta da Associação Catarinense, deixa eu abrir aqui o plano, que eu até deixei grifado também, né? Que ele volta lá na página 36, 38, no comecinho do plano de recuperação, diz que condicionar a liberação de licenças para a pesca na modalidade subaquática no Sudeste e Sul. Por que Sudeste e Sul só? Porque é basicamente onde a espécie ocorre. Né? É muito difícil você ter a garopa verdadeira, a Epinephrus marginato, que é essa espécie que está na cédula de R$ 100, acima do Espírito Santo. Então, em Abrolhos, quase não se vê, na Bahia, então você tem outras espécies. Então, ele condiciona a modalidade subaquática, tá? Pesca amadora, na modalidade subaquática, a existência de programas de monitoramento da pesca amadora. Ou seja, no meu entendimento, desde que você tenha programas de monitoramento aprovados e reconhecidos pelo Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria de Agricultura e Pesca, é permitido. Então, o que a gente sabe hoje é que, basicamente, poucos pescadores aderiram a esses programas de monitoramento. Então, assim, aí vai, ou como tudo no Brasil é a interpretação da lei, né? Então, o fiscal pegar um cara com a garopa hoje, mesmo que ela esteja nessa janela de tamanho, então lembrando, eu não posso pescar a garopa, independente da tipo de modalidade de pesca, na época de defeso, nem abaixo, nem acima do tamanho permitido, que é 47 a 73, tá? Não se pode. Isso, se fizer isso, ou abaixo ou acima, você está infringindo a lei. E aí, no caso da pesca esportiva, a subaquática, ela é permitida e condicionada a programas de monitoramento. A Associação Catarinense tem um programa de monitoramento, eu sei que o Gijo está ampliando isso para outros lugares, então eu já falei com eles e reforço, o Fish Eye
pode ser um parceiro. Eu tenho reunião segunda-feira com alguns representantes da Secretaria de Pesca, para a gente colocar isso como uma ferramenta de gestão, de acompanhamento dessas pescarias, né? Então, vocês precisam se organizar e registrar as capturas. Sem isso, vai ficar difícil, ao longo tempo, né, vocês continuarem pescando garopa da forma que está. Então, existe o cara de linha hoje, pescador esportivo de linha, pela normativa e pelo plano, ele não pode embarcar uma garopa. Está condicionado ao pescador subaquático. O que participa então, assim, do plano, né? Desde que tenha um programa de monitoramento. Vocês se organizem em associações. Assim, eu falar sozinho é uma coisa, você falar sozinho, Brian, é uma coisa. Você chega, junta 10, 15, 20, 50, 100 pescadores, mergulhadores, cria uma associação, um CNPJ reconhecido, a força de voz muda. Você cria uma legitimidade maior. Então, é isso que eu sempre falo. Se organizem, se associem, e aí busquem meios de registrar isso, de se proteger, muitas vezes, né? Contra essas variações de legislações. Vocês têm esses relatos organizados, sabe? Os pescadores cadastrados. É muito importante para garantir que vocês continuem pescando. Então, hoje, se o cara está pescando garopa, né? E não registra, pela lei, ele está irregular. Pelo plano de recuperação. Porque você não tem um programa associado. E assim, cara, a gente não pode ficar dependendo de Secretaria de Agricultura e Pesca, seja ela estadual, seja ela municipal ou federal, porque assim, a gente não tem essa perspectiva de grana mesmo para poder fazer esse programa. É muito caro fazer isso. Então a gente precisa arrumar caminhos, cara, para poder resolver o problema. Pô, interessante. Então essa é a minha visão. Eu recomendo todo mundo, cara, depois a gente pode até criar os links, olhar o plano de recuperação da garopa. Ler o plano, lá tá todos os gráficos, todas as informações que deram subsídio para o estabelecimento desses critérios estão descritos no plano, né? Que aí deu o subsídio para a criação da portaria. Bacana. Eu vou pegar esse plano com você. Você tem o link de acesso, né? Tenho, eu te mando. Isso, aí que eu vou fazer, eu vou criar já um story para poder compartilhar aqui, já deixando o link em anexo para poder eles conseguirem acessar e saberem como funciona. E essa sua ideia sobre a associação, poxa, me despertou assim. Aqui em Cabo Frio a gente tem uma, mas só que eu acredito que talvez nem muitos mergulhões conheçam, mas despertou uma ideia no âmbito nacional, né? No âmbito de outros estados, porque tem estados que não chega essa informação, não chega essa conscientização em relação a respeito da conscientização da pesca, a essas informações que são importantes a serem repassadas para poder melhorar a nossa qualidade de pescaria, melhorar a nossa qualidade de peixe no meio ambiente mesmo, né? Perfeito. E assim, cara, eu deixo à disposição, a gente pode fazer isso formalmente, sabe, a utilização do aplicativo do Fish Eye Brasil. Então vocês podem, depois a gente cria o link, assim, eu que gerencio essas informações, esses dados são confidenciais por lei, eu não posso divulgar esses dados, assim, o nome do pescador, mesmo que venha uma captura de mero, cara, o cara matou mero, reportou, eu por lei não posso reportar. Então assim, existe o sigilo dessa informação. Então a gente pode criar mecanismos legais de fazer uma parceria, estabelecer isso, né, de essa informação, Matheus, tem um reporte dos meus pescadores aí, eu mando para a associação, ou para o cara aqui, mas sem o nome, sem a informação vinculada, né? Então, depois dá uma olhada no aplicativo, é bem fácil de usar, então é bem interessante, assim, como uma proposta, né? Coisa que a gente, para resolver o problema muitas vezes. Sim, verdade. Vai nos ajudar e vai ajudar vocês também. Na verdade, ajuda as espécies, né? E quem depende delas, né? Eu quero continuar que tenha garopa, meros, badejos, pra gente continuar. Eu gosto de pescar também, então assim, cara, garantir pelo menos um mínimo viável pra gente que tenha esses peixes na água. Verdade. E você já acabou respondendo uma outra pergunta, que era o tamanho, mas eu vou fazer ela de novo, que é para poder fixar tamanho mínimo e máximo permitido da garopa. 47, então é uma janela de tamanho, 47 a 73, nem abaixo disso, nem acima disso. Esse é o tamanho. 47 centímetros, não é por peso, tá? Mas e o peso? Não. O peso não está assim, o que está escrito na portaria é o tamanho.
Então, assim, eu não É, posso dizer, cara, que uma garupa de 2 quilos tenha 47 centímetros. Varia, se o bicho comeu muito, se está reproduzindo. Então, assim, o que vale é o tamanho, tá? sim, Não entendi. se baseie em peso para poder é, pegar e embarcar essa garupa. Então, recentemente, a gente até um pescador colaborador do Rio de Janeiro pegou uma garupa acima e doou pra gente. A gente tem essas licenças, cara. Então, assim, a gente consegue. Tudo aqui não foi divulgado, o material está lá, a gente vai pegar, vai tirar o material biológico e vai. Se a garupa tiver em condições de ser doada para instituições, a gente vai doar, ou se não, vai descartar esse indivíduo. Ah, entendi, bacana. E uma outra pergunta. O fato de alguns países já terem proibido a pesca da garupa pode refletir no Brasil? Não, não porque assim a soberania do Brasil ela é nacional, então assim a legislação que vale aqui. O que pode geralmente, no caso assim de garopas do Mediterrâneo, essa espécie ocorre no Mediterrâneo também, né? Então tem Sim, as avaliações da IUCN que são globais da espécie, então toda a área de distribuição e tem as avaliações regionais. Muitas vezes pode basear informações, coletando informações da avaliação global para usar aqui, mas prioriza sempre a informação do Brasil e a legislação do Brasil. Ela não influencia diretamente, mas talvez indiretamente com alguma coleta de informação. Por exemplo, não tem um estudo de idade desses peixes no Brasil. Eu pego de fora, né? De alguma coisa que tenha entendi. fora na sua área de ocorrência, que é muito comum. Entendi. Poxa, bacana. E agora acabamos as nossas perguntas. E, Matheus, agora eu vou abrir a palavra aberta aos nossos seguidores para poder saber quais são as dúvidas deles, o que, que eles querem saber. Então, acredito que a galera que ficou aqui até o final, é, Cara, eles tenham, eles tenham muito beleza. para perguntar. E, mergulhões, olha só, o Matheus agora está à nossa disposição aí para poder responder as dúvidas, as perguntas de vocês. Então, perguntem aqui o que vocês quiserem para poder ele responder e tirar nossas dúvidas. Tem umas aqui que o pessoal mandou, ó. A Sim, garupa é bem parecida com o Mero, por exemplo. Foi o @Machado Pesca Sub. Sim, a garupa é bem parecida, a mesma família, é um primo direto do Mero, né? O que diferencia basicamente, muitas vezes, é o tamanho e algumas características como o olho amarelo do Mero, as pintinhas que o Mero tem na cara. A garupa verdadeira, ela é Epinephrus marginatus, porque ela tem as nadadeiras com a margem branca, tanto a caudal como a dorsal ali tem a margem branca, que é uma característica só dessa espécie. Então é bem parecida, mas existe alguns caracteres, como Meros tem várias pintas na cara, esse olhinho amarelo, e olho pequeno, né? E a garupa verdadeira tem essa margem branca nas nadadeiras. e o Matheus, olha só, aproveitando esse gancho aí, o Mero, você pode passar um pouco da característica dele? Porque tem muita gente que fica na dúvida em relação ao Mero e a garopa mesmo. E a coloração do Mero, qual é a coloração predominante dele? Então, esse Mero tem uma coloração amarelada, né? Meio para o marrom, com as barras, né? Então depende do ambiente que ele está, se está com da claridade, da água, mas a característica Sim. principal dele assim, é o tamanho. Esse olho, a relação do tamanho do olho em relação à cabeça também é um fator importante. O Mero é bem pequeno, né? E aí você tem essas pintinhas na cara do Mero e a coloração que é totalmente diferente da garupa. Você pega a coloração de Mero, a coloração de garupa, elas são bem distintas, né? A garupa tem um marrom e assim e o ventre amarelado, o Mero é um padrão bem marrom escuro em cima do dorso, né? Com as barras muitas vezes e as pintas espalhadas principalmente na região da cabeça e no começo do tronco ali. Ah, bacana. Eu acho que o meu Instagram aqui ele travou os comentários, mas eu vou O tentar pessoal me ver. mandou outro aqui, ó. Se quiser eu posso puxar aqui. Pode puxar aí, Matheus, porque o meu aqui ele não tá rodando os comentários. Alguns a gente respondeu, o @Daniel Linderman pergunta, né, por que o limite de tamanho máximo da garupa? Então, a gente já respondeu, é basicamente para tentar proteger essas grandes matrizes e os machos, né? Por isso é uma estratégia que já está sendo usada em outros países, não só com garupas, mas com diversas espécies, é proteger as grandes matrizes, que são peixes que produzem uma quantidade de ovos muito maior do que os peixes menores, né? Aí o pessoal pergunta também o @Machado Pesca Sub, qual a idade para a primeira maturação do Mero, primeira reprodução do Mero? No caso do Mero são 7 anos,
A garupa verdadeira, 4 anos, né? Em média, geralmente o mero começa com 1 metro e 10. A garupa, isso há 7 anos, 6, 7 anos. E no caso da garupa, 47 a 50 centímetros, 4 anos, né? Aí tem outras aqui, é muita coisa vinculada com mero. Eu vi uma outra, agora eu consegui ver, tem uma 47 a 73. Vale para o mero? Acho que é uma pergunta do tamanho. Não, o mero não se pode pescar. O mero, existe a normativa que está válida até 2023, que proíbe a captura, comercialização e embarque de meros ao longo de toda a costa brasileira, independente do tamanho. Então é uma moratória de pesca. Ela é muito parecida com a moratória do Cherny Polveiro. Então, assim, não se pode pescar, né? Bacana.